Jesus. Então, assim, eu até me esforcei para estar na escola bíblica, mas chegou um ponto que não tinha como mais frequentar a escola bíblica. O professor ele não deixava nem eu ler a lição da escola bíblica. O professor falava assim: alguém lê, por favor, o tópico 1, a introdução. Aí eu começava a ler, aí terminava a leitura, ele podia falar assim: continua lendo, Wesley. Não, ele falava assim: outro lê. E a gente pensa: não, isso aí é para dar oportunidade, né, para outros poderem ler. Glória a Deus. Se fosse isso, benção. Mas não era assim, porque ele falava assim: outro lê. E ele falava assim para essa pessoa: pode continuar lendo. Ele não dava oportunidade para outros lerem. Só quando era eu que estava lendo, ele dava oportunidade para outro. Aí quando era em outra aula, a mesma coisa. Alguém lê, por favor? E eu começava a ler. Aí depois que eu terminava a leitura do tópico, aí outro lê. Aí esse outro que estava lendo, ele falava assim: pode continuar a leitura. Aí depois, lê o tópico 1, por favor, o tópico 2, ou alguém lê, por favor. Aí eu ia ler. Aí nessa que eu estava lendo, ele falava assim: outro lê. Aí os alunos não leram. Eu não sei se perceberam ou se eles realmente não queriam ler, ou se eles estavam gostando da leitura. Aí eles não liam. Aí o mais certo, né, era o professor dizer, já que, né, outra pessoa não leu: Wesley, então continua a leitura, já que ninguém quer ler. Não, ele mesmo começava a ler a leitura. E não deixava eu ler mais a lição. Aí, quando eram as outras aulas dele, ele nem estava dando mais oportunidade para ninguém, porque ele sabia que toda vez que ele fosse dar oportunidade, eu iria ler. E quando ele falava assim: outro lê, os alunos não liam, para mim continuar a leitura. Então ele mesmo passou a ler a leitura. Então, muitas vezes, eu quis estar na congregação com os irmãos, mas eu era impedido, porque eu falava assim: Senhor, eu não posso comentar. Então, e agora eu não posso nem ler a revista, porque eu já queria ter desistido antes. Quando os embates de comentar, eu já queria ter abandonado. Ah, você não pode comentar, não pode falar, não pode dizer nada. Eles estão pensando que isso aqui é o púlpito da igreja, onde as pessoas ficam pregando e ninguém pode dizer nada. Aí mais para ter comunhão com os irmãos, para ter comunhão com os jovens, com os amigos, com aquelas pessoas que a gente gosta dela e elas gostam da gente, fala: não, tem que ir lá de manhã, porque um culto só no domingo ou só numa terça, às vezes é muito rápido, não dá, o pessoal estuda, trabalha, é uma correria. Às vezes no domingo de manhã é o melhor momento para ter comunhão com os outros. E depois ali da escola dominical a gente ia almoçar junto, alguns jovens ia almoçar, a gente ia conversar, a gente ia papear, enfim, trocar ideia sobre a lição. Então, mas chegou um ponto que eu não podia ler a lição. E eu me esforcei, eu cheguei nos superintendentes da escola bíblica e falei para eles que eu não podia ir assistir aula com os obreiros, porque a Bíblia fala que o diaconato foi instituído com o propósito dos presbíteros poder se dedicar à oração e Bíblia. Eu falei assim: se é presbítero, se é obreiro, então eles estão se dedicando à oração e Bíblia. Porque em outras classes nem sempre se dedica à oração e Bíblia. Tem outros afazeres, né, os irmãos. Eu lembro de um jovem que eu estava dentro da aula, e ele do meu lado, e ele falando assim: não, Wesley, não comenta não fica comentando a aula não, porque toma um certo tempo, né? E quem não tem interesse é maçante. Né? Quem não tem interesse de buscar Deus, de conhecer a Deus, é cansativo, porque não entende o que está falando, só está ali para cumprir tabela, porque a mãe vai, porque o tio vai, porque o namorado vai, a namorada, o noivo, né? Porque às vezes quer ver uma pessoa em especial, mais do que conhecer a Deus em si. Enfim, até pela comunhão em si, aí vai para a aula e quer que o professor dá aula, né? Entra no ouvido, sai pelo outro, acaba a aula e vai embora. Quando vê, não aprendeu nada. Então, tem acontecido isso. As pessoas não têm aprendido a doutrina do reino da justiça de Deus. Elas têm suportado ali, porque é um costume. Mas tem jovens que ele tem interesse. Então, quando eu fui procurar outra turma para me assistir a aula, e o superintendente falou que não tinha como, eles têm me indicaram outra turma. Mas só que não aconteceu a mesma coisa. Eu fui fazer o comentário, o professor já se incomodando, né? Não gostando dos comentários. E a gente, dentro da doutrina, né, é ver da pessoa mostrar dentro da Bíblia que você está errado, faz te humilhar, escarnecer, zombar. Então, nessa outra turma que eu fui, o professor, a última vez que eu fui, ele falou assim: você quer ser o professor da escola bíblica? Vai falar com o superintendente para você ser o professor, vai falar com ele de uma forma ignorante, bruta e agressiva. Eu pedi licença da aula, saí e nunca mais voltei. É interessante que os alunos, tanto da primeira classe como da outra, quando o professor se atrasava ou não ia, os próprios alunos pediam para mim dar aula. Wes, dá aula para a gente aí.
Mas não, eu falava, não, eu não posso, porque eu já não podia comentar, não podia ler. Imagina eu dando aula e o professor chega e eu estou dando aula. Como é que o professor ia ficar? Então, eu explicava para os alunos, não, eu não posso dar aula. Eu não recebi essa autoridade para dar aula. E ele ainda insistia, não, dá aula aí pra gente aí. Eu falo, não, não posso. Eu não recebi essa autoridade. Porque eu já estava mal com o professor. Se eu chegasse ali, eu dando aula para os alunos, aí, e se os alunos estivessem gostando, aí que não ia ficar legal mesmo. Então, e antes de tudo isso, tem outros alunos que buscam a Deus, meditam na palavra, né? E a gente queria ver outras visões, outra forma de falar, outra forma de transmitir o evangelho. Porque fica maçante aquele professor, os mesmos exemplos, as mesmas conversas, né, os mesmos testemunhos. E a gente procurou o superintendente, os alunos, poxa, a gente podia ter outros professores, né? Tem vários professores na congregação, a gente quer conhecer outros professores. A gente chegou no superintendente e falou assim, será que não pode fazer um rodízio não? Será que não pode a cada 2 meses aí estar trocando aí os professores para a gente poder ver outra visão, outra forma de falar, ver outros testemunhos, né? Outras experiências com Deus? E quem sabe esses professores dos embates, se eles fossem para outra turma, ia ser bênção lá. Talvez os alunos precisem do que esse professor tem, da forma dele falar, da forma dele transmitir o evangelho. Aí o superintendente falou não, que não tinha como. Então assim, eu deixei de ir para a escola bíblica porque eu fui praticamente enxotado da escola bíblica. Eu fui enxotado da escola bíblica. Então, para evitar esses confrontos e tudo, então eu falei, não, senhor, é melhor deixar de mão, né? É melhor ter paz, né? Nesse sentido, né? Às vezes do que ficar ali, né? Tinha professor que falava assim, tinha tópico que o professor queria pular, porque ia entre aspas, trazer uma polêmica, ele pulava. Aí eu ficava sem entender. Eu falei, professor, você não vai ler esse tópico, não? Principalmente parte de divórcio, mano. Ser bem sincero, parte de divórcio, casamento, ou quando era voltado para exortar obreiros, geralmente pula. Aí eu falo, tu não vai falar desse tópico, não? Não, todo mundo que já tem a revista em casa, então todo mundo já leu, não precisa falar isso aqui, não. Ué, se todo mundo já tem revista e já pode ler em casa, para que nós vai para a escola bíblica? Então, muitos professores falam assim, a pessoa está capacitada entre aspas, irmão. Porque até um professor falou para mim assim, que no tempo dele, ele ficava falando e os alunos só ficavam calados, mas nós estamos em tempos diferentes, irmão. Tem internet, tem os meios de comunicação, tem várias congregações, tem vários ministérios, tem vários pregadores. Então tem evangelho de todo tipo. Se o professor não estiver ali preparado para o debate, né, para contradizer o contraditório dentro das escrituras, fica difícil. Querer que só chega ali e ficar falando e os outros ficam engolindo, escola bíblica não é púlpito de igreja, não é para isso. A escola bíblica é para o debate, é para a conversa, é para o diálogo. Quem convence é o Espírito Santo, não é a gente que convence. Mas tem que ter a liberdade dos alunos, você tem que ter a visão de ouvir o aluno e trabalhar dentro do ponto de vista dele, dentro do ponto de vista da aula, da matéria, da lição que está dando naquele dia. Mas muitos não têm essa capacidade. Já aconteceu de ir comentar, o professor não fala nada não, que não vai tirar meu raciocínio. Tipo ele pregando como se estivesse no púlpito. Então, tem poucos irmãos que têm essa capacidade de estar falando da lição, da visão que Deus deu, alguém falar alguma coisa, ele argumentar e ainda não perder a visão. Caso esteja dentro da matéria. Porque se não estiver dentro da matéria, fala, não, depois a gente conversa sobre esse assunto. Tá entendendo? E eu já convidei professores, falei, ó, tem liberdade de ir na minha casa, a gente conversar. Eu procurei professores para conversar certos assuntos depois, mas eles não têm interesse, porque eles sabem que a gente está falando dentro da doutrina, e eles não vão ter argumento. E com todo respeito, irmão, se não é uma vaidade de hipocrisia, alguns parecem que têm até medo. Quando você vai falar, já fica com medo. Ixi, vai falar ali, eu não vou ter o que responder, eu não vou ter argumento, então é melhor eu podar. Não, não, pss, cala a boca, pss, deixa pra lá. Vamos pro tópico seguinte. Então aconteceu muito isso. Então ali eu não podia nem ler a leitura. Mas aqui eu vou ler a respeito do clamor. Uma tradução, e eu vou falar alguns versículos que eu não falei na leitura anterior, no vídeo anterior, a respeito de clamor. Que clamor... existe o clamor quando a pessoa está doente, enferma, ela clama, e alguma coisa assim, mas tem o clamor do reino da justiça de Deus, que é exortação, admoestação, é uma profecia, é uma revelação. A Bíblia fala que oraram a Deus aqueles que morreram no martírio. Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Eles estavam orando, e a Bíblia fala que era um clamor. Porque em muitas situações, pessoas ali na congregação, eu clamando a Deus, zombando. Deus é surdo? Será que Deus é surdo? Será que ele pensa que Deus é surdo para ficar orando desse jeito, para ficar clamando desse jeito? E às vezes até usando o púlpito para jogar indireta, para abafar, para repreender aquilo que o próprio Deus está falando, que é o próprio Espírito Santo que está dando aquele clamor. É o próprio Espírito Santo que está dando aquela súplica em clamor. Teve um acontecimento que os líderes da igreja na época, os fariseus, os saduceus,
queriam impedir os apóstolos de pregar a mensagem do Senhor Jesus. E um líder falou, ó, se essa obra é de Deus, se essa obra é dos homens, ela desfará. E deu exemplo. Agora, se essa obra é de Deus, não pegue vocês combatendo contra Deus. Então, algumas pessoas, eu não sei se é por ignorância, que elas combatem contra o clamor, a inspiração de Deus, ou se é por hipocrisia. Porque, como eu já disse em outro vídeo, a pessoa canta de clamor, prega de clamor, usa um texto de clamor, e essa própria pessoa que está usando o hino, ou a música, ou na oportunidade que ela tem na congregação, ela mesma, quando alguém está clamando, ela critica. Então é ignorância, falta de conhecimento, ou é hipocrisia, fingimento. Porque quando as pessoas estão conversando lá, batendo papo, os filhos estão fazendo bagunça, conversando no culto, elas não têm o mesmo ímpeto de exortar e de amoestar. Mas quando era eu clamando, orando a Deus, aí elas se levantavam como um leão, né? Achando ruim, né? Usando o púlpito, né? Usando a posição para te oprimir. Mas lá eu não podia ler e nem podia comentar. Aqui eu posso ler e comentar. E se discorda, coloca aí. E a porta da minha casa está aberta. Para quem quiser conversar qualquer tipo de assunto, está aberta. Uma vez eu conversando com o irmão, ele falando que eu não congregava. Aí ele falou, você já está errado, você não tem nem pastor. Realmente, humanamente, parece que eu não tenho um pastor mesmo. Porque nenhum deles veio aqui na minha casa me visitar. Saber por que eu não estava congregando ou saber por que eu não estava frequentando escola bíblica. Humanamente, eu posso até não ter pastor, irmão. Mas espiritualmente eu tenho o pastor dos pastores. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão, você que tem interesse, acompanhe essa leitura. Amém? Porque tem uma bênção especial para quem acompanha essa leitura do Apocalipse. E tem essa bênção especial também para quem ouve e obedece o que está no livro do Apocalipse. A inspiração, inspirada não pela terra, pelas coisas da terra, mas uma inspiração do alto, voltado para o reino e a justiça do Senhor. Boa meditação das coisas do alto. Amém. Se você ler essa profecia em voz alta para a igreja, receberá do Senhor uma bênção especial. Aqueles que ouvirem a sua leitura e fizerem o que diz, também serão abençoados, pois está próximo o tempo, quando todas essas coisas se cumprirão. De João, para as 7 igrejas da Turquia. Eu estava na ilha de Patmos, o desterrado ali por pregar a palavra de Deus e por contar o que sabia a respeito de Jesus, Cristo. Era o dia do Senhor, e eu estava adorando, quando subitamente ouvi uma voz forte atrás de mim. Era uma voz que soava como um toque de trombeta, dizendo, eu sou o A e o Z, o primeiro e o último. Então eu ouvi dizer, ponha por escrito tudo o que você vê, e manda sua carta às 7 igrejas da Turquia, a igreja de Éfeso, a de Esmina e as de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes, que soara como um poderoso toque de trombeta. Falou comigo e disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer no futuro. E no mesmo instante, eu estava em espírito lá no céu e vi, ó, que coisa gloriosa, um trono e alguém sentado nele. Grandes jorros de luz faiscavam desse alguém, como de um diamante resplandecente, ou de um rubi cintilante, e um arco-íris fulgurante como uma esmeralda envolvia o trono dele. Este trono era rodeado por 24 tronos menores, com 24 anciãos sentados neles. Todos estavam vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíram relâmpagos e trovões, e havia vozes nos trovões. Bem na frente do trono, dele havia 7 lâmpadas acesas, representando o Divino Espírito de 7 aspectos. Diante do trono, achava-se estendido um brilhante mar de cristal. No 4 lados do trono estavam 4 seres viventes, pontilhados de olhos na frente e atrás. O primeiro destes seres viventes tinha a forma de um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto tinha a forma de uma águia, com as asas abertas como se estivesse voando. E vi um rolo de pergaminho na mão direita do que estava sentado no trono,
e o rolo achava-se escrito por dentro e por fora, e estava fechado com 7 lacres. Um anjo poderoso, com uma forte voz, estava gritando esta pergunta: quem é digno de quebrar os lacres deste rolo e abri-lo? Eles cantavam-lhe um hino novo, com estas palavras: digno é de receber o rolo de pergaminho, e quebrar os seus lacres, e abri-lo, porque foi morto, e o seu sangue comprou gente de todas as nações como dádivas a Deus, e os reuniu num reino, e os fez sacerdotes do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, na minha visão, eu ouvi o cântico de milhões de anjos que rodeavam o trono, e os seres viventes, e os anciãos. Digno é o Cordeiro. Eles cantavam bem alto. O Cordeiro que foi morto, ele é digno de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. Então ouvi cada um do céu e da terra, e dentre os mortos, debaixo da terra, e no mar, exclamando: a bênção, e a honra, e a glória, e o poder pertence àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres viventes ficavam dizendo: amém. E os 24 anciãos caíram por terra e o adoraram. Enquanto eu observava, o Cordeiro quebrou o primeiro lacre e começou a abrir o rolo. Então, um dos 4 seres viventes, com uma voz que soava como o trovão, disse: venha. Olhei, e ali na minha frente estava um cavalo branco. Aquele que montava e levava um arco, e puseram numa coroa na cabeça. E ele saiu cavalgando para vencer em muitas batalhas e ganhar a guerra. Eles clamavam em voz alta ao Senhor e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo ainda vai passar antes que o Senhor julgue os povos da terra pelo que eles fizeram conosco? Quando vingará o nosso sangue contra aqueles que moram na terra? E foi entregue um manto branco. E cada um deles, eles disseram que descansasse mais um pouco, até que os outros irmãos deles, conservos em Jesus, sofressem um martírio na terra e se unissem a eles. E gritou para aqueles 4 anjos que haviam recebido poder para fazer mal à terra e ao mar: esperem, não façam nada ainda. Não façam mal nem à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos posto a marca de Deus na testa dos servos dele. Depois disso, eu vi uma imensa multidão grande demais para ser contada, de todas as nações e províncias e línguas, que estavam na frente do trono e diante do Cordeiro, vestida de branco, com folhas de palmeira nas mãos, e estavam gritando com um grande clamor: a salvação veio do nosso Deus, que está no trono, e do Cordeiro. Capítulo 8, 13. Enquanto eu estava contemplando, vi uma águia sozinha voando pelos céus, e gritava em alta voz: ai, ai, ai do povo da terra, por causa das terríveis coisas que brevemente acontecerão, quando os 3 anjos restantes tocarem suas trombetas. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, rodeado por uma nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. O rosto dele brilhava como o sol, e os pés flamejavam como fogo, e segurava na mão um pequeno rolo de pergaminho aberto. Ele pôs o pé direito no mar, e o pé esquerdo na terra, e deu um grande brado. Foi como o rugido de um leão, e os 7 trovões ribombaram a sua resposta. Eu estava para escrever o que os trovões disseram, quando uma voz do céu me chamou: não faça isso. A palavra deles não são para ser reveladas. Então, o anjo poderoso que estava sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu
e jurou por aquele que vive para todo sempre, que ele criou o céu e tudo que nele há, e tudo que há nele, e a terra e tudo que a ela tem, e o mar e tudo que nele habita, e não haveria mais demora. Mas que, quando o sétimo anjo tocasse sua trombeta, então se cumpriria o plano encoberto de Deus, mistérios através dos tempos, desde quando foi anunciado pelos seus servos, os profetas. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida procedente de Deus entrará neles, e eles se levantarão, e cairá grande temor sobre todo o mundo. Então uma forte voz bradará do céu: subam! E eles subiram ao céu numa nuvem, enquanto seus inimigos os contemplavam. Porque bem nessa hora o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve vozes altas bradando dos céus: os reinos deste mundo agora pertencem ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, sentados em seus tronos diante de Deus, jogaram-se por terra em adoração, dizendo: nós lhe agradecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que era, porque agora o Senhor entrou na posse do seu grande poder e começou a reinar. As nações ficaram iradas contra o Senhor, porém agora é sua vez de ficar irado contra elas. É tempo de julgar os mortos e recompensar os seus servos, tanto os profetas como o povo, todos os que temem o seu nome, tanto grandes como pequenos, e de destruir aqueles que causaram destruição sobre a terra. Depois ouviu uma forte voz que bradava pelos céus: por fim aconteceu a salvação, e o poder e o domínio de Deus e a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestaram aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi jogado do céu na terra, ele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles os derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram suas vidas, mas a entregaram a ele. Alegre-se, ó céus, vocês cidadãos do céu, alegre-se, fiquem contentes. Porém, ai de vocês, povo do mundo, pois o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. 14. E ouvi um som que vinha do céu como o rugido de uma grande cachoeira, ou o estrondo de um poderoso trovão. Era o cântico de um coro acompanhado por harpas. E vi outro anjo voando pelos céus, levando a boa nova eterna para pregar àqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, bradava ele, e louve a grandeza dele, porque chegou o tempo quando ele se sentará como juiz. Adorem aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e todas as suas fontes. Então, um outro anjo seguiu pelo céu, dizendo: caiu Babilônia, a grande cidade, porque ela seduziu as nações do mundo e as fez participar do vinho da sua tremenda impureza e pecado. E depois, um terceiro anjo seguiu bradando: todo aquele que adorar a criatura que saiu do mar e a estátua dela, e aceitar o seu sinal na testa ou na mão, deve beber do vinho do furor de Deus. Este é derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre incandescentes, na presença dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça da tortura deles sobe para todo sempre, e eles não terão alívio de dia nem de noite, porque adoraram a criatura e a sua estátua, e foram marcados com o código do nome dela. Ainda no capítulo 14, nisto um anjo veio do templo e bradou-lhe: comece a usar a foice, porque chegou o tempo de o Senhor ceifar. A colheita está madura na terra. Portanto, aquele que estava sentado na nuvem meteu a foice na terra, e a colheita foi levantada. Depois daquele, outro anjo veio do templo do céu, e este também tinha uma foice afiada. Nesse exato momento, o anjo que tem poder para destruir o mundo com fogo bradou ao anjo com foice: utilize agora a sua foice para cortar os cachos de uva das vinhas da terra, porque eles estão completamente maduros para o julgamento.
Assim foi que o anjo meteu a foice na terra e encheu de uvas o grande lagar da ira de Deus. Capítulo 16. E ouvi uma poderosa voz bradando do templo aos 7 anjos: agora sigam seu caminho, e esvaziem sobre a terra os 7 vasos da ira de Deus. O 7º anjo derramou o vaso dele no ar, e do trono do templo do céu veio um poderoso clamor dizendo: está terminado. Então o trovão rugiu e ribombou, e os relâmpagos fuzilaram, e houve um grande terremoto de intensidade sem precedentes na história do mundo. A grande cidade de Babilônia partiu-se em 3 pedaços, e as cidades ao redor do mundo caíram em montões de ruínas. Assim todos os pecados da Babilônia foram lembrados nos pensamentos de Deus, e ela foi castigada até a última gota de cólera do cálice de vinho do furor da sua ira. E as ilhas desapareceram, e as montanhas foram aplainadas, e houve uma incrível tempestade de pedras caídas do céu. Pedras do peso de 50 quilos caíram do céu em cima do povo, e eles amaldiçoaram a Deus por causa da terrível chuva de pedras. Ainda no capítulo 17. Ele esteve vivo, mas agora não está. E apesar disso, brevemente surgirá o abismo insondável, e irá para a destruição eterna. E o povo da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, antes que o mundo existisse, ficaram atordoados com o reaparecimento dele, depois de estar morto. Então aqui, só abrindo aqui um parênteses aqui, observação, você vê que os nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Quando a pessoa entrega o nome ao Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, e persevera até o fim, não é para ter o nome escrito, mas é para não apagar o nome do livro da vida. Porque Moisés, quando estava intercedendo pelo povo, e ele disse: Senhor, risca o meu nome do teu livro, o Senhor disse a Moisés: aquele que pecar, este eu riscarei. Aquele que viver no pecado, este eu riscarei do livro da vida. Então a pessoa que não entrega a sua vida ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e não persevera até o fim, está em pecado, e o nome é riscado do livro da vida. Capítulo 18, 1. Ele deu um poderoso brado. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou um esconderijo de demônios, uma toca de diabos e de toda espécie de espírito mau. 9. E os líderes do mundo que participaram dos atos imorais dela e desfrutaram seus favores, lamentarão por ela quando virem a fumaça subindo dos restos carbonizados. Eles se porão de longe, tremendo de medo e clamando: ai da Babilônia, aquela poderosa cidade! No momento, a sua condenação caiu sobre ela. 21. Então o anjo poderoso levantou uma pedra de forma semelhante à de uma pedra de moinho, jogou-a no oceano e bradou: Babilônia, aquela grande cidade, será atirada fora, como eu atirei esta pedra, e desaparecerá para sempre. Nunca mais haverá o som da música, não haverá mais pianos, nem saxofones, nem trombetas, nenhuma indústria de espécie alguma jamais existirá novamente lá, e não mais se moerá grão. Escuras, bem escuras serão as noites dela. Nenhuma única lâmpada numa janela jamais se verá outra vez. Não mais os sinos alegres de casamento, nem vozes felizes de noivos e noivas. Seus negociantes eram conhecidos ao redor do mundo, e ela enganava todas as nações com as suas feitiçarias. E ela foi também responsável pelo sangue de todos os profetas e santos martirizados. Depois disso, eu ouvi o clamor de uma enorme multidão no céu. Aleluia! Louvado seja o Senhor! A salvação vem do nosso Deus. A honra e a autoridade pertencem somente a Ele, porque as suas sentenças são justas e verdadeiras. Ele castigou a prostituta que corrompia a terra com o pecado dela e vingou o assassinato dos servos dele. As vozes dele soavam cada vez mais. Louvado seja o Senhor! A fumaça do incêndio dela sobe para sempre e para sempre.
Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes caíram ao chão e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: Amém, aleluia, louvado seja o Senhor. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem ao nosso Deus, todos vocês servos dele, que o temem, grandes e pequenos. Nisso ouvi outra voz que soava como o clamor de uma enorme multidão, ou como as ondas de 100 oceanos quebrando na beira da praia, ou como um poderoso ribombar de um grande trovão. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, rejubilemos e reverenciemos, porque chegou o tempo do banquete do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Ela tem permissão para usar o linho mais puro, mais branco e mais fino. O linho fino representa as boas obras praticadas pelo povo de Deus. E o anjo ditou para mim esta frase: Bendito aqueles que são convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E acrescentou: O próprio Deus declarou isto. Então eu vi um anjo de pé na claridade do sol, bradando em voz alta às aves: Venham, juntem-se para a ceia do grande Deus. Venham comer a carne de reis e capitães, e grandes generais, de cavalos e cavaleiros, e de toda a humanidade, tanto os grandes como os pequenos, tanto os escravos como os livres. Então, quando podemos notar aqui, irmãos, que o contexto de clamor, ele é um contexto espiritual de reino e justiça de Deus. Então, antes de comentar alguma coisa, criticar alguma coisa, estudem, meditem, orem a Deus. Houve uma certa situação onde os discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam sendo repreendidos por anunciar a mensagem do Senhor Jesus. E o mestre da lei, ele diz: olha, se essa obra for dos homens, ela se desfará. Mas se essa obra for de Deus, que vocês não sejam pegos combatendo contra o próprio Deus. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.